E o Flamengo espera ter um final feliz na situação envolvendo as contratações de Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata até o fim dessa semana. No entendimento da diretoria rubro-negra, nos bastidores do Flamengo é de muito otimismo nesse exato momento para essas duas contratações dar certo e o Flamengo anunciar mais 2 reforços ainda nessa janela de transferência. O técnico Tite segue internado ainda no hospital Copa está na Barra da Tijuca. Vou trazer mais informações. O técnico Tite vai passar por um procedimento de ablação no coração. Vou explicar para vocês como funciona. Tite deve ficar de fora dos gramados por alguns jogos aí do Flamengo. Quem vai assumir? Matheus Bach tem licença ou não tem? Vai ficar ou não vai ficar? Vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse exato momento. Situação envolvendo convocações para a seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior convoca Gerson e Pedro. Mesmo lesionado, Pedro foi convocado pelo técnico Dorival Júnior. Inclusive o técnico da seleção brasileira falou sobre a situação do atual atacante rubro-negro e eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. A situação envolvendo a apresentação de Michael. Michael está pronto, regularizado, apresentado, anunciado e pronto para fazer a sua estreia. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, técnico Dorival Júnior convocou hoje, nessa sexta-feira, o volante meio-campista Gerson e também o centroavante, nosso atacante Pedro, para os jogos da seleção brasileira, jogos pela eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, que acontecem agora, no dia 6 e 10 de setembro. Lembrando, tá aqui, durante esse período, o Flamengo não terá jogos, mas antes e depois o Flamengo terá jogos importantíssimos. Lembrando que também, não só a seleção brasileira, mas o Flamengo vai perder também jogadores para a seleção do Uruguai, como a situação de Arrascaeta, De La Cruz, né? Tem aí também Guilherme Varela, lembrando que Vinha está lesionado sua volta em 2025, mas o Flamengo também perdendo mais jogadores durante esse período, não terá jogos do nosso Mengão queridão. O que acontece? O Pedro foi convocado mesmo lesionado, Henrique. Mesmo assim o Dorival Júnior convocou o Pedro. O que acontece nesse momento? O Pedro, a gente viu aí que foi convocado mesmo lesionado, mas o técnico Dorival Júnior explicou o seguinte: se caso até o dia da apresentação da seleção brasileira, que faz o primeiro jogo contra o Equador em Curitiba, no dia da apresentação, no dia 2, o Pedro não estiver recuperado, o Pedro será substituído. Com isso, o técnico Dorival Júnior já deixou ciente, já explicou a situação do Pedro, mesmo assim convocou o centroavante rubro-negro. Lembrando que o primeiro jogo acontece no dia 6 em Curitiba contra o Equador e no dia 10 em Assunção, no Paraguai, contra o Paraguai. Hoje tivemos aí, né, a apresentação oficial do robozinho Michael, que fica à disposição do Flamengo para os próximos jogos. Além da apresentação, Michael já está regularizado no boletim informativo diário da CBF. Michael já está pronto e apto para jogar os jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Inclusive agora, no próximo domingo, Michael já pode fazer a sua reestreia com o manto rubro-negro. Seja bem-vindo, motorzinho Michael, tá aí de volta ao nosso Mengão queridão, já apresentado, oficialmente também anunciado, regularizado, e agora é reforçar esse time do Flamengo que tá precisando e muito, tá? Situação envolvendo o técnico Tite. Temos mais atualização sobre a situação do Tite agora. É Tite que ainda segue internado no Hospital Copa está na Barra da Tijuca e não tem, posso dizer assim, né, data de receber alta, tá, gente? O Tite, inclusive, vai passar por um procedimento de uma ablação para poder tentar aí voltar, os médicos, né, tentar voltar o Tite, o coração do Tite voltar a bater normal. Depois da situação na altitude, complicou a saúde do Tite, mas que não é nada grave. O Tite segue lúcido, estável. Por outro lado, também não vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, como já expliquei aqui para vocês. Mas o Tite será submetido, ainda hoje, a uma ablação, procedimento médico indicado para arritmias cardíacas. A ablação é um procedimento feito por meio de cateteres
por veias e artérias, sem a necessidade de abertura do tórax para acesso ao coração. O cateter é inserido em uma veia da perna e guiado pela veia até dentro do coração. A recuperação é considerada aí rápida, de acordo com as informações que apuramos, né? O Tite também não vai ficar à beira do gramado em jogos do Flamengo nos próximos jogos. Claro, vai ter que passar por esse procedimento. Vamos torcer para que o Tite possa se recuperar o mais rápido possível. Agora, se o Tite vai ficar ausente, quem vai ficar, Henrique? Né? Na beira do gramado, à frente do comando do Flamengo. Mas o que temos é que Matheus Bach, filho de Tite, auxiliar de Tite, filho de Tite, não tem nenhuma licença, nem para time principal, nem para time de base. Mas ele ficará à beira do gramado. Mas só que todos os procedimentos burocráticos das partidas, junto com a entidade, vamos dizer assim, né? Com documentos, situação de assinatura, envolvendo a CBF, envolvendo a Conmebol em relação aos próximos jogos, será tudo elaborado e assinado pelo César Sampaio, outro auxiliar de técnico Tite, que também tem licença, tá? Ele tem licença para dirigir times, mas é auxiliar do Tite. Já a situação do Matheus Bach, ele não tem essa licença. Então César Sampaio assume as questões burocráticas de Matheus Bach, que fica na beira do gramado. Essa é a informação que temos a princípio envolvendo a situação do Tite, mas vamos torcer para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. O Flamengo segue no mercado após a apresentação de Michael, contratação do motorzinho Michael. O Flamengo segue no mercado em busca de contratações e espera fechar 2 contratações, ter um final feliz, eu posso falar assim para vocês, até o fim dessa semana. Situação envolvendo o Carlos Alcaraz e também Gonzalo Plata. São os 2 jogadores que estão nesse exato momento em negociações avançadas com o Flamengo, e dentro, internamente do Flamengo, é de muito otimismo por essas 2 contratações. Lembrando que o meia argentino, que pertence ao Southampton da Inglaterra, será vendido por 18 milhões de euros, 111 milhões de reais, com o Flamengo cedendo Vitor Hugo na negociação. Carlos Alcaraz decidirá seu futuro nas próximas horas. Já Gonzalo Plata, ponta esquerda, atacante do Al-Sadd do Catar. Gonzalo Plata vem do Al-Sadd por um valor menor, ainda não revelado. O clube catarí quer recuperar os 12 milhões de euros, 67 milhões de reais no total, investido. A diretoria rubro-negra ainda tenta fechar com um lateral esquerdo. Eu falei sobre a situação de Alexandro, porque o Botafogo, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, parece que o Botafogo não tem scout nenhum. Eles esperam o Flamengo, lá o setor de scout do Flamengo, ir lá monitorar, olhar, realmente saber toda a situação do atleta, e eles ficam só monitorando o que o Flamengo está fazendo. Depois eles vão lá e tentam a contratação do jogador. Agora o Botafogo também está querendo a contratação de Alexandro, ex-Juventus, que tem aí negociações com o Flamengo. Bom, vamos ver o que deve acontecer, né? O São Paulo também era outro interessado, mas o Flamengo segue no mercado da bola. Situação envolvendo Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz pode sim, né, aparecer na Gávea nos próximos dias, tá? A negociação está avançada e vamos torcer para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Torcer para que dê tudo certo também para uma ampla recuperação do técnico Tite. Situação envolvendo as convocações. O Flamengo tem aí as convocações, lembrando que o Flamengo tem jogos importantes, né? Antes de depois, não tem durante essa data FIFA, entre os dias 6 e 10, mas tem antes e durante, porque o Flamengo enfrenta agora o Red Bull Bragantino, depois o Flamengo enfrenta o Bahia, dia 28, né? Red Bull Bragantino agora dia 25, dia 28 o Flamengo enfrenta o Bahia, lá em Fonte Nova, na Bahia, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No dia 1º o Flamengo enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão. No dia 12 o Flamengo enfrenta o Bahia no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. No dia 18 o Flamengo enfrenta o Peñarol pela primeira partida da Copa Libertadores da América. E no dia 25 o Flamengo também enfrenta o Peñarol pela Libertadores da Copa América. Mas lembrando, então vamos torcer aí que a situação do Flamengo é delicada, torcer para que tudo dê certo aí, o Flamengo esteja aí, né, realmente
organizado para esses jogos que tem pela frente. Torcer para dar tudo certo para o nosso Mengão queridão. Força Tite, recuperação rápida aí, torcer realmente para uma melhora de Tite. Vou seguindo focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso mais amado e mais querido Brasil. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.